que seria legal eu já apresentar um pouco como é que a gente tinha concebido a dinâmica do debate. A ideia principal é que os alunos que enviaram os relatos aqui para esse grupo de trabalho tivessem 5 minutos para expor rapidamente, já que todos os trabalhos foram enviados para os participantes do grupo, expor rapidamente qual que era a ideia, qual que, enfim, é a questão principal que norteou a elaboração do relato. E, na verdade, antes disso, seria legal que todos se apresentassem aqui, até mesmo para que todos já se conhecessem pelo nome e expressassem o seu interesse em participar de um evento dessa natureza, até para dar início às discussões. Após a exposição dos relatos, cada um dos participantes vai ter a possibilidade de fazer uma pergunta. Como o nosso grupo não é muito grande, a gente tinha imaginado fazer um período de inscrição, mas, enfim, acho que agora é só levantar a mão, fazer o comentário. E eu queria já convidar qualquer um que queira ser parte da relatoria do evento, porque o objetivo desse grupo de trabalho, como o professor Garcês mencionou, é a elaboração de um ou até 3, 4, 5 questionamentos para serem expostos e respondidos no grupo de trabalho mais tarde. Então é isso. E eu queria dar as boas-vindas. Um último detalhe, todas as intervenções, sejam perguntas ou respostas, eu pediria que vocês usassem o microfone. Aqui acho que não faltam microfones, porque a transmissão aqui está sendo ao vivo. Tá bom? Vamos começar? Só para eu ter uma ideia. Podem sentar aqui na mesa. Fiquem à vontade. Dos alunos que enviaram relato e dos pós-graduandos que enviaram relato, quem está aqui? Pós-graduando, Não? Estão graduando. Vamos lá. Vocês dois ou só? Só ele? Então vamos começar por você? Então tá bom. Bom, meu nome é Pedro Dalosto, eu sou aluno do 3º semestre ainda do curso de graduação do Centro Universitário de Brasília, UniCeub, e também sou aluno da primeira turma do projeto Direito Integral, que é um projeto pioneiro, né, que teve início agora nesse primeiro semestre de 2012. O projeto, basicamente, ele é composto em 3 eixos e ele acontece de segunda a quinta, né? São 2 eixos principais, que são a reflexão estruturante em matérias de lógica, argumentação e jurisprudência, e um outro eixo é a docência temática. Cada semestre o projeto ele é previsto para ter um tempo de duração de 6 semestres, né, de 3 anos, e que cada semestre uma área da docência seria escolhida para ser ministrada por pessoas de relevância no meio, né? E no terceiro eixo são as monitorias presenciais e obrigatórias também, em que, com contato com o professor, a leitura dos textos que são passados, a leitura do material de preparação, tanto para a atividade de reflexão estruturante quanto para a atividade de docência temática, ela se completa, né? A leitura é feita anteriormente, e aí na monitoria é possível que se tirem dúvidas, que se criem novas dúvidas, né? Tanto para tentarem ser esclarecidas na reflexão estruturante ou na docência temática. Essa atividade de reflexão estruturante, ela tem o foco nesse semestre é em cima de, como já disse anteriormente, de lógica e jurisprudência e argumentação. Tem trabalhado muito, o foco é muito mais, que a gente pode perceber, é muito mais na desconstrução de um método, de um hábito de se chegar ao conhecimento, do que propriamente num primeiro momento a construção, né? Se desconstrói, nos confrontam com situações reais. A gente tem trabalhado casos reais complexos e polêmicos que tiveram uma certa visibilidade. Essa semana mesmo a gente estava trabalhando o caso do abandono afetivo, que saiu agora, né?
Então, assim, confrontam com casos difíceis, fazendo dentro desses casos uma análise da jurisprudência a partir da argumentação, da lógica da decisão, uma análise jurisprudencial nesse sentido, trabalhando mais a desconstrução no momento daquele sistema em que a gente está acostumado na graduação, de professor lá, a gente aqui, sem participação, sem a possibilidade de uma pergunta mais complexa ou sem a possibilidade de um questionamento, uma coisa mais aberta, sempre o protagonismo mesmo nosso, seja em grupo, seja individualmente, seja em atividade, seja em atividades de docência, sempre focando menos até no conteúdo, mais para desconstruir um hábito que a gente de se apoderar do conhecimento do que propriamente, num primeiro momento, construir. Essa atividade eu tenho sentido que tem permitido, não só para mim, mas para os colegas, uma maior facilidade na formulação de um argumento, na análise de um argumento, na própria exposição oral, na pesquisa, na leitura, na capacidade de leitura, na capacidade de síntese. E eu acredito que essas capacidades desenvolvidas, elas têm preparado o aluno, apesar de, num contexto teórico, né, que a gente associa a experiência acadêmica com uma parte teórica, tem nos capacitado num contexto prático também. Confrontar com situações reais para que sejam resolvidos, num primeiro momento, com elementos que a gente tem na teoria, que a gente acaba vendo que são insuficientes e que a gente tem que se valer de outros métodos. Então, a proposta no meu paper e do relato foi que, a partir desse tipo de atividade, que focasse no aluno, que focasse no aprendizado do aluno, que capacitasse ele para lidar tanto com um caso simples quanto com um caso complexo, outras matérias não que seriam não importantes, mas era uma forma de acabar libertando o aluno e a própria instituição também de ser a única fonte de conhecimento, do aluno ter a expectativa unicamente de aprender tudo que ele vai precisar com a experiência professor-aluno, mas não, que ele fosse capaz de pesquisar, que ele fosse capaz de ir atrás de fontes, tanto em doutrina, de analisar uma jurisprudência, de construir uma argumentação, dele desconstruir uma argumentação. Então, nesse sentido, de que essa atividade capacitaria o aluno e as outras matérias, os novos campos, né, que têm surgido, ele estaria apto para resolver uma problemática tanto num campo tradicional do direito, num caso relativamente simples, ou numa área nova, um direito, como foi colocado na orientação, um direito desportivo, um direito ambiental, qualquer que fosse essa área. O aluno preparado teria condição de resolver qualquer problemática, independente de qual fosse a área. A proposta é mais ou menos essa no paper. Obrigado, Pedro. Eu queria perguntar se a Andréia veio, que foi a aluna de pós-graduação que enviou o relato dela. Bom, enfim, acho que a gente pode já começar aqui as inscrições para perguntas, comentários, enfim, provocações. Não só o texto do Pedro, mas a temática do grupo de trabalho em geral. Bom dia, eu vou pedir desculpa porque eu não li o paper, mas eu fiquei com duas curiosidades com o seu relato, né? Você falou que isso faz parte de um programa novo dentro da Uniceub. E quantos alunos participam? Como é que isso se encaixa no resto da grade, da graduação? Qual é a reação dos outros alunos, dos seus colegas, dos professores? Enfim, acho que isso é interessante como ter uma proposta diferenciada dentro de um curso que tem que atender determinados, né, enfim, determinadas até diretrizes públicas. Perfeito. Acabei que na hora da explicação omiti. As atividades são feitas no contraturno, né? Na parte da tarde. Então, ela acaba contemplando os alunos que fazem o matutino e o noturno. Ela é feita no contraturno e todas as atividades na parte da tarde. Somos em 30 alunos, média, né, professor? O professor Luiz Emílio
professor no projeto lá. Somos 30 alunos. O critério de seleção foi uma combinação assim, em desempenho e perfil. E a reação dos colegas, né? Qual seria? Assim, muitos ainda nem entenderam muito bem o que é. Até difícil de explicar. Às vezes, mas vocês estão adiantando o curso, vai acabar mais cedo, vai demorar mais. Não, na verdade, não, é até difícil de explicar. Ainda não foi assimilado. Mas até porque é um projeto novo ainda, né? A gente já começou final de fevereiro, início de março, é novo ainda, mas a reação tem sido de interesse. Os colegas têm se mostrado interessados, às vezes é difícil até de explicar um pouco, mas ainda tem sido, no primeiro momento, de interesse, assim, consigo identificar. E isso dentro da grade entra como atividade complementar? Claro, por favor. Bom dia a todos, meu nome, como o Pedro já disse, é Luiz Emílio, sou professor do UniCeub. A professora, sim, vem como atividade complementar. Vai, enfim, é no contraturno, os alunos da tarde, eles podem escolher alterar o seu turno para de noite ou de manhã para poder fazer essa atividade, porque, por enquanto, a gente só pode oferecê-la à tarde. Quanto o Pedro falou acerca dos alunos, como é que eles estão se comportando, enfim, em relação a isso, alguns já vieram perguntar, o que é o projeto de direito integral, enfim. E quanto aos professores, o que eu posso falar é que há uma certa curiosidade. E o que a gente espera é que haja também um efeito de transbordamento graças a essa atividade. Em que sentido que eu estou falando? É que, aumentando em determinada medida a qualidade na argumentação jurídica, em conhecimentos, enfim, desses alunos em sala de aula, porque eles vão estar em sala de aula também, é que, inspire os outros colegas a também procurarem, enfim, a melhorar a qualidade no ensino e provocar os professores também a mudar a dinâmica de sala, utilizando maior nível, de uma maior maneira, digamos, se eu posso falar assim, a metodologia participativa. Ou seja, aplicação de grupos, integração, ou seja, tirar um pouco... A gente sabe que é difícil, a gente sabe como é que os concursos cobram, o que a OAB cobra, enfim, a forma como ela cobra, então a gente tem que lidar também com aquela docência, enfim, tradicional. Porém, a gente quer que realmente haja essa possibilidade do aluno ter uma metodologia expositiva também na graduação, mas que no contraturno retire um pouco, desconstrua essa ideia que só existe, como o Pedro disse, esse tipo de metodologia. Que é também possível a gente ter uma metodologia participativa, de construção e desconstrução de casos, de análise. E esse semestre o Pedro falou que é lógica, argumentação e jurisprudência. No semestre que vem, a turma dele vai para a sociologia jurídica, direito em desenvolvimento, e assim eles vão. E na docência temática, eles estão em direito civil. No semestre que vem, eles vão para direito penal. Então, assim, vai percorrendo durante 3 anos aí essa vida dentro dessa atividade complementar. Obrigado. Entendeu, né? Bom dia e agradeço aqui a Fundação Getúlio Vargas, em nome da professora Luciana Gross Cunha e também do discente Alexandre Pacheco e Vitor, o convite. A minha indagação, na esteira da pergunta da professora Luciana, é assim, pelo que está sendo relatado, parece, a mim pelo menos parece, de que a metodologia é dividir a turma em grupos e colocar o grupo, dividir, dependendo de uma jurisprudência, o próprio um tema teórico, e porque falou da argumentação, da construção de argumentos e contra-argumentos à argumentação oficial, vamos dizer assim, oposta, institucional. Então, seria aí dividir o quê? Aí dividir a turma depois, você vai falar contra, vocês vão falar a favor, vocês vão, ou então um vai ser um magistrado, ou dependendo da situação. Como é que se opera efetivamente? Também tem esses debates, né? Somos divididos em 2, 3 grupos e aí cada um defende um ponto. Essa semana agora também fizemos uma simulação justamente de um julgamento do STJ, desse caso do abandono afetivo, em que fomos divididos em grupos de 3 e cada um teve que preparar um voto, como se fosse um ministro, ou seja,
coroando, né, toda a atividade de desenvolvimento de um argumento, de desconstrução, a gente analisou o voto da ministra Nancy Andrighi e, a partir da análise do voto, das críticas que fizemos, dos argumentos que foram utilizados por ela, desenvolvemos a nossa própria argumentação e fizemos uma simulação desse voto. Então, tem também esses momentos em que tem esses debates, a sala é dividida, tem os momentos em que a gente faz esse tipo de simulação. É um projeto, a integralidade, o nome integralidade está muito voltado, de projeto de direito integral, está muito voltado por essa pluralidade de atividades e de formas de se trabalhar, de formas diferenciadas de se trabalhar esse processo de aprendizado. Só acrescentando que é interessante que na monitoria, eles vão, antes deles, digamos assim, se aventurarem para essas discussões, principalmente na atividade estruturante, não vou falar nem na docência temática, mas da atividade estruturante, eles vão com uma leitura de um texto, não só dos votos, mas também de um texto teórico, por assim dizer, de fundo. Ou seja, eles já estão no terceiro semestre, tendo contato com autores como Dworkin, Alexi, quem mais que vocês já falaram assim? A Chienza, enfim, autores que muitas vezes a gente só vai ver lá no final, na monografia, ou eventualmente em algum grupo de pesquisa, enfim. Então, eles já têm, por quê? Porque para eles entenderem o raciocínio lógico, fato bruto, fato institucionalizado, como é que você vai desconstruindo o argumento de um ministro ou de um julgador, ou seja, isso aqui foi um voto, isso é um argumento jurídico, isso não é? Ou seja, tem valores nesse argumento, como você identifica esses valores? E isso, eles serem expostos a isso, e eles terem que falar sobre isso, ou seja, se exporem também, porque eles têm que falar, não vai ser assim, o professor não vai falar, não vai fazer roteirinho na sala, não, eles vão ter que identificar esse argumento, enfim, exatamente. E a gente avalia a participação dos alunos também, a gente avalia, o aluno tem que se expor. Assim como o Pedro está aqui, se expondo, colocando, enfim, é o que a gente tenta promover lá, ou seja, lá na atividade da reflexão estruturante. Vou passar a palavra aqui para o Adriano Ferreira, da Universidade de São Judas. Bom dia. Parabéns aí pelo projeto e pela exposição. O que me suscitou dúvida, uma afirmação pontual que está aqui no seu trabalho, que o projeto auxiliaria na capacitação do aluno para que, pelo próprio raciocínio, busque e elabore fora do campo normativo. E aí a minha dúvida. Então, fora do campo normativo serão buscadas soluções para problemas e questões complexas. Vocês estão buscando pelo projeto tentativas de solucionar ou de raciocinar juridicamente fora da legislação, fora da norma. Eu fiquei em dúvida quanto a isso. Perfeito. Eu também, numa segunda leitura, quando li, eu pensei assim, poxa, podia ter colocado uma palavra meramente normativo, né? Então, assim, a gente, óbvio, no campo normativo tem um enfoque, claro, mas sempre pensando que nem sempre os recursos normativos são suficientes para a solução dos problemas. A gente tem trabalhado isso. Nem sempre as situações, a complexidade das situações, o campo normativo tem se mostrado suficiente. Então, assim, não é fora, não é meta-normativo, mas, assim, não meramente normativo. Tem pensado em formas de resolver, não só com o que se tem. Exatamente, professor. Assim, o que está muito em foco, exatamente por essa análise de decisões que a gente está fazendo esse semestre, em que momentos que a aplicação da norma, não estou falando a norma em si, mas a aplicação da norma, ela se torna injusta na sociedade. Não estou falando que a norma seja injusta, não estou aqui no âmbito da moral, mas em que momento que, quando o juiz vai lá e vai fazer uma subsunção, vai fazer um silogismo básico, enfim, nessa aplicação, mesmo sendo adequada, mesmo você conseguindo fazer premissa maior, premissa menor, nessa conclusão, a norma se tornará injusta para uma determinada comunidade, uma comunidade regionalizada, ou uma comunidade realmente, uma sociedade, mesmo que você pense o Brasil como um todo. Como é que o juiz tem que lidar com isso? Ele sai do direito, aí a gente começou a entrar com a lei que a principiologia, pós-positivismo, se quiser chamar, enfim, mas uma principiologia tal, para saber, olha, como é que eu dou respostas para esse caso, porque o juiz não pode se negar a julgar. Mas ao analisar a norma, tem esse problema. Então, eles estão sendo confrontados com isso, ou seja, olha, não é sempre que a norma, porque a gente vem com o terceiro semestre, introdução ao direito, teoria do direito,
Kelsen, positivismo, vai dar uma resposta, mas aí eles já são apresentados, olha, e quando não der? Uma resposta, pelo menos, bonitinha ali, como a gente está esperando. É isso. Eu tenho uma pergunta a partir disso. Pode ser? Claro. É assim, porque tanto... Como é seu nome? Pedro. Tanto o Pedro quanto o professor Luiz Emílio reprisaram, assim, a norma, sair da norma. Quando você diz norma, quer dizer a lei positiva, porque quando vai partir para o princípio é norma. Não estou aqui também discutindo, a perspectiva é essa. Então, vai partir, a consideração seria, a análise seria a partir dos princípios, ou fora dos princípios mesmo. Ou fora dos princípios normativos. Claro. Entendeu? Porque quando vocês estavam falando, eu estava compreendendo muito bem, no sentido de que o STF está aí plenamente julgando contra a literalidade, contra o positivismo. O STJ está julgando, a ministra Nancy Andrighi é catedrática em soluções justas contra a lei positiva, mas dentro da norma, porque a partir da teoria dos princípios e esclarecidamente Alex e ponto de vista de direito integral do work, enfim. Então, é isso que vocês estão falando, só para eu poder entender. É isso? Isso, é nesse sentido, a normativa do campo do normativo lei positivada mesmo, e quando pensa-se em princípio, mas sempre com aquela visão de que o princípio é um recurso, né, não ser a regra, então tem se pensado nisso também. A gente foi até interessante o senhor perguntar sobre isso, porque na verdade o senhor me respeite, você ou tu é melhor. Foi interessante porque nesse semestre a gente debateu muito acerca, e o professor José Reinaldo foi foi nos visitar, enfim, o professor Ronaldo também, professores aqui o André também foram visitar-nos, enfim, dar a docência temática. E a questão da farra da principiologia, enfim, tudo isso foi discutido, ou seja, alguns temas que estão fora ainda, pelo menos da compreensão, no terceiro semestre, eles já estão lidando, para entender, olha, tudo bem, a gente adota o princípio, mas o princípio está substituindo a norma, e qual é o perigo disso? Ou o princípio ele deve servir apenas como um início de interpretação da norma? Porque muitas vezes o que a gente pode, enfim, pesquisas assim, e eles fazem essas pesquisas, entender nessa estrutura lógica da argumentação e falar, olha, na verdade está se afastando uma norma e está se colocando um princípio no lugar da premissa maior, ou seja, se eu coloco a norma com um princípio maior, e aí, qual é o perigo disso? Quais são os efeitos disso? Como é que você institucionaliza um princípio dentro da argumentação jurídica? E é isso que eles fazem, é nessa dinâmica que eles estão trabalhando. Obrigado. Já que ninguém apresenta uma pergunta, eu tenho um questionamento que eu estava deixando para o final. Uma das coisas que me chama muita atenção no trabalho, e que em particular eu achei bem interessante para a discussão do tema aqui do grupo de trabalho, foi que, numa determinada passagem do texto, Pedro, você menciona que essa atividade complementar promove uma mudança de foco. Ao invés de inserir novas disciplinas sobre novos campos de estudo do direito, como o direito da internet, direito ambiental, direito da biossegurança, dentre outros, auxilia a capacitação do aluno para que, através do próprio raciocínio, possa buscar e elaborar fora do campo normativo. Essa última parte já foi até discutida, mas a minha questão é, bom, por que da escolha, e talvez o professor Luiz Emílio possa responder também, por que da escolha em não formular novos campos do direito? Porque talvez um dos debates que a gente veja com frequência determinados autores em suas teses de doutorado, em seus livros, tentando em alguma medida ganhar autonomia, por exemplo, no direito ambiental, por exemplo, no direito da internet. E nesse aspecto eu até posso perguntar para o professor Antônio José, porque a Universidade Federal do Pará tem uma linha muito forte em direito ambiental, né? Então, quer dizer, existem determinadas universidades até que, em relação ao seu contexto regional, criam essas atividades que, para outras universidades, talvez não sejam disciplinas totalmente autônomas, porque o campo, né, fático não lhe dá tanto subsídio. E só para terminar, uma das experiências que eu conheci quando fui visitar a Universidade Federal do Pará foi justamente uma clínica de direito ambiental, em que eles têm um material vastíssimo sobre impactos jurídicos de ocupações em determinadas áreas, enfim, todo tipo de temática envolvendo direito ambiental que muitas vezes não chega aqui para discussão em alguns fóruns aqui em São Paulo. Então, eu queria ouvir todos vocês a respeito dessa possibilidade do porquê da escolha, enfim, de não tratar. Claro. Certo. Antes do professor,
Seguinte, uma coisa é o projeto de direito integral como uma atividade complementar, enfim, que visa uma nova abordagem daquele conhecimento que ele já está tendo, ou com novos conhecimentos, direito em desenvolvimento temático, não disciplinas, mas temas, atividades que são realizadas no contraturno. Dentro da matriz curricular, enfim, daquilo, aí o núcleo estruturante da universidade vai lá e decide se é interessante ou não a inclusão. Por exemplo, o PPC do Uniceub como o professor Antônio falou lá na universidade, se eu entendi bem, na UFPA, Direitos Humanos, no Uniceub, exatamente por estar na capital do país, são políticas públicas, direito e políticas públicas. E o mestrado, doutorado vai subindo e vai aprofundando essa temática de políticas públicas. E nós temos, então, uma disciplina na graduação, políticas públicas, que visa realmente dar esse caráter um pouco regional, ou um caráter de interesse, ou seja, se a gente está tratando com serviço público, enfim, com gestores, e até mesmo, querendo ou não, a gente sabe da judicialização de políticas públicas, esse fenômeno que acontece, enfim, o CEUB ele quer ir ao encontro dessas ideias, enfim, ou pelo menos ser um palco, um fórum para essa discussão. Mas isso acontece na matriz curricular, com os professores. O PRODIR, enfim, o Projeto de Direito Integral, ele é uma atividade complementar. Ele não visa institucionalizar disciplinas, não visa criar disciplinas, mas temas. E aí os temas realmente, eles vão, por exemplo, lógica e argumentação jurídica, direito e desenvolvimento, sociologia jurídica. Aí você, apesar de sociologia jurídica ser também um tema da matriz curricular, mas aí vai se criando temas para que eles estudem ao longo do semestre nesse contraturno, mas não como uma disciplina realmente, como existe na UFPA, onde ele vai ter uma menção, enfim, vai ser aprovado e está lá na grade, na matriz curricular. Não sei se eu me fiz entender. Okay. Já tem. Tem que falar, né? Eu acho que é assim. Isso vem demonstrar a experiência aqui do Uniceub, está demonstrando, em contexto da UFPA, a riqueza que é o nosso país, a pluralidade, a diversidade que é realmente, não só das pessoas, né, da população, da raça, mas também da própria realidade que é o Brasil. Porque nós temos a necessidade de termos disciplinas específicas para atender a nossa realidade. Então, como o nosso curso, tanto de graduação como pós-graduação, ele está voltado para os direitos humanos, então nós temos, por exemplo, a disciplina na graduação, direito indígena, nós temos direito florestal, nós temos direito minerário, nós temos direito marítimo, né? Isso tudo na graduação. E o direito ambiental, isso já é tradicionalíssimo. Como já disse o professor Alexandre Pacheco, nós temos uma clínica de direitos humanos, onde dentro da clínica de direitos humanos é que nós temos o projeto voltado para a questão do agroambientalismo. Inclusive, na nossa faculdade, no nosso Instituto de Ciência Jurídica, nós nem usamos muito direito agrário, né? Que o direito agrário também é uma disciplina nossa, faz parte do nosso percurso curricular. Nós temos o direito agroambiental, né? Além do direito ambiental, além do direito agrário, nós temos o direito agroambiental, que vem demonstrar a interface entre o agrário e o ambiental. Então, isso tudo para demonstrar que, no nosso ponto de vista, há sim a necessidade da criação para atender a nossa realidade, o nosso localismo, para atender o nosso localismo e para que, a partir daí, tenhamos uma visão do global, há necessidade de novas disciplinas, né? Trazer para o alunado e, a partir daí, novas disciplinas. Agora, o que isso não impede de termos, por exemplo, embora não tenha nenhum relato aqui, que faça parte da atividade complementar, um projeto espetacular, muito bom, chamado Direito e Arte, Direito e Cinema, mas que agora, mês passado, nós ampliamos para Direito, Arte, Literatura e Cultura, porque nós ano passado, ou há 2 anos,
já discutimos direito e cinema. Né? Qual é a proposta? Eu, por exemplo, fui convidado para falar do processo de Kafka. Então, foi passado o filme e, a partir daí, o professor coloca os temas que, sob a sua visão do direito, está lá posto no filme e os desdobramentos, enfim. Né? Hoje em dia, nós pensamos, por que não tratar da discussão direito e literatura? Nós, da Amazônia, temos muitos literatos, muitos autores que tratam nos livros, nos romances, na poesia, mas muito nos romances, o problema regional e o problema jurídico próprio da região. Né? Nós temos, por exemplo, contrato da minha área, que é a minha área de direito agroambiental, então eu já sou regional por si próprio, por mim, pela própria natureza da minha área de pesquisa e de trabalho profissional. Nós temos um contrato que só existe na Amazônia, que vem do século XIX, a partir do ciclo da borracha, chamado contrato de aviamento. Então, esse contrato de aviamento, que é uma forma de servidão, é uma forma de escravidão econômica, esse contrato só existe na Amazônia. Então, que oportunidade belíssima nós temos a partir da literatura. E por que também não falar da pintura? Que é onde a gente possa encontrar, a partir da pintura, qualquer pintura, universal, não só brasileira, muito menos amazônica, além dos temas regionais, a partir da pintura nós tratarmos do direito que está esboçado naquela tela que o autor quis, né? Ou mesmo que ele não queira, que ele possa passar para o espectador, para o apreciador da tela, ao aspecto jurídico. Enfim, então, a gente, na nossa realidade, nós sentimos a necessidade, sim, de trazer novas disciplinas para a discussão da sociedade, para que aquele aluno seja uma pessoa permanentemente de plantão dos problemas que se vive, né, hoje em dia. Por exemplo, nós sabemos que a questão de crime na internet, a questão da internet, todo mundo está linkado, né? Todo mundo está linkado, não há sombra de dúvida. Mas isso é uma coisa que não está muito na nossa pele. A gente deixa para cá, para São Paulo, que eu acho que é uma coisa que está mais na pele, aqui nos sentimentos do paulista. A nossa universidade, como é pública, ela é cotista. Nós temos cotas sociais, né? Portanto, de escola pública, e étnicas raciais. Eu tenho aluno na pós-graduação e na graduação indígenas, índios, né? E além dos afrodescendentes, que, por lei, são chamados pretos, né? No edital, oficialmente, pretos. Então, eu já tive a oportunidade, na pós-graduação, em que a minha experiência... Posso relatar, professor? Pode. Qual foi a minha experiência? Quando a primeira vez eu tive um aluno na pós-graduação na disciplina Direito Amazônico e Direitos Humanos, que eu montei no determinado semestre. Aí o aluno indígena. Eles primeiro adotam um nome comum entre os não indígenas. Então, por exemplo, o nome não indígena deste meu aluno era Hélio. Né? Bom, então, foi aquela dinâmica de pós-graduação. Eu disse, quando chegou no meio do curso, eu disse, meu Deus, eu comecei, pela primeira vez eu enfrentei um dilema. Eu comecei a ficar angustiado, porque eu disse, eu vou ter que reprovar esse rapaz. Ele está muito distante das nossas discussões. Quando eu me defrontei com isso, eu comecei a conversar com as pessoas, em tese, sem colocar o caso. Eu tive vontade de conversar porque nós temos um antropólogo, uma área de pesquisa de antropologia jurídica no nosso pós-graduação. Então, eu pensei de conversar com essa professora antropóloga, que, na verdade, ela como que tutela os indígenas, né, do nosso programa, mas, ao mesmo tempo, eu vi o esforço que ele estava fazendo e conseguindo vencer. Eu quero dizer para vocês que, do meio para o final, eu mudei de opinião. E ele, eu acho que começou a ter mais confiança em mim, ficou mais aberto. Dialogamos que ele construiu um texto aonde nós vamos publicar esse texto em uma obra coletiva pela Saraiva.
né? Porque eu anualmente organizo uma obra coletiva do pessoal do Norte, encaminho aqui para Saraiva, e esse texto dele vai ser publicado pela Saraiva. Então, vejam, assim, a certa altura, ele me disse, professor, eu não me acostumo muito aqui na cidade com os hábitos de vocês. Eu disse, como assim? Eu achei interessante aquele depoimento. Não, os horários de vocês é um pouco diferente. Quando vocês estão aqui em sala de aula, eu quero almoçar. Quando chega a hora de almoço, já é meu jantar. Então, os horários dele, está entendendo? Da comunidade indígena, ele é do Mato Grosso. Eu tive depois uma outra senhora, também indígena, que é interessante, ela também era do Mato Grosso. Ambos do Mato Grosso, não eram da região do Pará, por exemplo. Então, observe bem, voltando para a nossa realidade, como que nós não vamos virar as costas para o direito indígena, que é uma realidade que a gente vive, o direito dos quilombolas. Então, nós temos estas disciplinas, ao lado disso, nós temos, de fato, para a atividade complementar, nós temos algumas disciplinas temáticas. Temos algumas disciplinas temáticas, né? Mas estas que são mais regionais, são mais localistas, vamos dizer assim, da nossa realidade, elas fazem parte do nosso percurso curricular normal mesmo. Queria aqui fazer uma nova provocação, talvez aqui um pouco no meu papel. Um dos debates fortes da escola, eu acho que foi muito interessante o discurso do professor Luiz Emílio. Um dos debates da escola é que, muitas vezes, os alunos pleiteiam por novos conteúdos no programa da escola. Um dos assuntos, por exemplo, que eu já ouvi na minha época de aluno aqui de graduação e depois de alguns outros amigos aqui, talvez os mestrandos agora possam falar também um pouquinho disso, era, por exemplo, ter uma disciplina relacionada à regulação da internet. Outros diziam, seria interessante também a disciplina de direito penal ter um setor específico que vai versar sobre crimes eletrônicos, ou até mesmo vai estudar, talvez, nessa perspectiva temática, toda a discussão para a elaboração de um marco civil, toda a discussão em volta de projetos de lei que procuram criminalizar determinadas condutas. E esse debate está posto numa faculdade aqui de São Paulo e tem que, em alguma medida, ter alguma resposta. Eu até convidaria o professor Frederico Almeida para expor de uma forma um pouco melhor do que a minha esse debate, porque é a decisão a ser tomada. Quer dizer, quando o professor fala de uma formação específica como atividade complementar focada em temas, e não focada, vamos dizer assim, em construção de uma disciplina autônoma, que isso a grade curricular já daria conta, pela descrição me parece que esse programa de atividades complementares busca complementar alguma insuficiência do programa curricular que vocês têm. E do tamanho que eu imagino que já foi me descrito a Uniceub, eu fico imaginando que é um programa muito restrito. Quer dizer, dentro da universidade vocês estão formando uma elite e a escolha para formar essa elite, para responder essa insuficiência, é em alguma medida se concentrar em temas e não em novas disciplinas. Só que as novas disciplinas são as que compõem o currículo. Então, nesse sentido, para além da minha solicitação, do meu pedido aqui, um pouco mal educado até, professor Frederico, eu queria até entender um pouco melhor assim, o que vocês estão querendo formar. É essa elite mesmo? E um segundo ponto, como é que uma escolha por temas pode complementar a formação, se é que vocês estão querendo formar essa elite, dessa elite que, ao meu ver, pela descrição de vocês estão querendo formar? Quer dizer, o aluno da ponta que começou o curso e terminou o curso regular e que não fez essa atividade complementar, ele é um aluno que está sendo formado para o quê, vamos dizer assim, para exercer uma das profissões jurídicas, e o aluno que está nas atividades complementares, ele tá sendo formado para quê? Para ser um líder, vamos dizer assim, e tomar decisões relevantes em cargo de importância no país, seja como advogado, juiz, ou enfim, um formulador de política pública na esfera federal ou estadual. Quer dizer, isso me chama muita atenção, assim. E eu deixo aberto. Bom, em primeiro lugar, bom dia a todos. Queria pedir desculpa pela entrada já com a atividade começada, mas por conta de alguns problemas pessoais que eu já tinha relatado à organização do evento, eu tive dificuldade para chegar. Eu li as apresentações desse grupo e acompanhando aqui rapidamente o debate, tentando pegar o gancho aí pelo que o
o Alexandre colocou, eu acho que tem um grande dilema, desde que se colocou, eu acho que o marco disso é em 2004, com as diretrizes curriculares, de que o curso precisa atualizar o aluno, né? Ele precisa estar apto a enfrentar novas realidades, a compreender a realidade, a se atualizar, né? Se você for olhar a descrição de competências que se espera do bacharel nas diretrizes curriculares nacionais, reflexão, crítica e atualização estão descritas mais ou menos explicitamente em vários momentos ali. E eu acho que o grande dilema disso é como se faz, né? Colocar a questão tema ou disciplina me parece uma falsa dicotomia, porque eu acho que a questão não é tema e disciplina, acho que não é disciplina no sentido mais tradicional que nós temos, que em geral está ligado a uma divisão legislativa, né, de campo legislativo, mas eu acho que é uma questão talvez de competência e conteúdo, né? A oficina que vocês têm aqui, essa atividade que se tem no Uniceub, de reflexão estruturante, não é um tema, me parece, não é um tema substantivo, embora, pelo que eu conheço, lendo e pelo que eu conheço da experiência também, além da leitura aqui, que há uma escolha por um tema específico de direito material, nesse sentido que eu quero dizer. Mas eu acho que o principal ganho aqui, pela descrição da experiência, é uma competência na argumentação, na identificação de problema, na construção de raciocínio, né? Que pode ser aplicada para direito ambiental, agroambiental, internet, civil, né? Essa me parece ser a solução mais interessante para atualizar o aluno. Ele se inventar um direito novo amanhã, e você se formou ontem, é isso que vai te habilitar para enfrentar esse direito novo, né? Eu tive 5 anos de direito civil com a espada na cabeça da aprovação do novo Código Civil, que foi aprovado no ano que eu me formei, né? E aí você faz o quê? Com 5 anos de leitura de código, né? Se eu não estou instrumentalizado para lidar com o direito privado, com relações contratuais, com relações entre os indivíduos, se eu só sei a sequência dos 1000 e tantos capítulos, 1000 e tantos artigos do Código Civil de 1916, eu não sei mais nada, né? Eu acho que essa é a grande questão que está colocada aqui. Isso não quer dizer que a gente não tem que enfrentar temas, né? Temas substantivos, no sentido de novas disciplinas. E aí, eu acho que não tem resposta fácil para isso. Eu acho que a estratégia primordial deve ser apostar em capacitação, no sentido de estimular, treinar capacidades, competências, e a escolha por temas substantivos, ela tem que ter uma flexibilidade. Óbvio que em algumas instituições, seja pelo tamanho do corpo discente e do corpo docente, seja pelas peculiaridades burocráticas internas, públicas, privadas, fazer mudanças de grade são processos que você não faz de um dia para o outro, né? Eu acho que a margem que as diretrizes curriculares criaram para as atividades complementares é a margem dessa flexibilidade em vários sentidos, mas eu acho que aí vai muito da sensibilidade do núcleo docente estruturante, muito da sensibilidade do coordenador, dos professores, em escolher, eleger temas substantivos, disciplinas, que tem muito a ver com uma realidade que não é uma realidade de hoje, por exemplo, do Pará, ou seja, o direito agroambiental, ou puxar pela literatura produzida por autores do Norte, ou seja, não é algo que surgiu hoje, né? Vocês estão se aproveitando de uma peculiaridade que provavelmente vocês podem usar essa disciplina por mais 20, 50 ou 100 anos, né? Ou algo relacionado à internet, que é uma coisa que eu aqui na GV posso pôr na grade amanhã, tirar o ano que vem e voltar com ela daqui a 5 anos, né? Acho que a grande questão, se eu fosse dar uma resposta, acho que talvez hierarquizar prioridades em termos de estratégias de enfrentar. Eu acho que a primeira aposta é em competências, né? É aquilo que é transversal, aquilo que é instrumental. Acompanhando os alunos formaram aqui, a aposta da Direito GV foi nesse sentido, né? Foi muito mais em competências do que em conteúdos. E a gente vê alunos que foram atuar, inclusive, em áreas substantivas, nas quais a gente talvez tenha dado pouco conteúdo, né, de ensinar
especificamente uma ou outra área, mas eles estão habilitados em termos de competências transversais para enfrentar isso, né? Eu acho que essa é a primeira estratégia. A segunda é pensar em temas que têm a ver com a realidade, é essa questão, políticas públicas em Brasília, direito agroambiental no Pará, negócios em São Paulo. Eu acho que isso é fundamental, isso tende a ter um caráter mais permanente e ter uma flexibilidade para temas de ontem, né, de hoje de manhã, né, temas que você pensa para tarde porque ele apareceu no Jornal da Manhã, dentro da flexibilidade que uma instituição permite. Mas eu acho que essa divisão entre a competência e o conteúdo é importante para a gente ter clareza. E eu acho que os cursos ainda são muito conteudistas. E eu acho que essa estratégia de você pensar em uma capacidade com a qual ele enfrente qualquer problema de qualquer assunto, acho que essa é a principal estratégia. Queria aproveitar para fazer uma parte aqui, lembrando que a resolução 9 do MEC de 2004 já aboliu a expressão disciplina, dando a ideia de uma perspectiva mais ampla. Ela fala em conteúdos e atividades que abranjam os temas, os conteúdos enumerados. Também coloca uma questão primeira em termos de ordem de discussão, no sentido, será que as universidades devem continuar trabalhando com disciplinas? Será que essa rigidez da disciplina, estamos falando em novas disciplinas, tudo bem, mas indo antes, será que a rigidez da disciplina deve ser mantida? E com que finalidade? E o segundo ponto, se falamos em novas disciplinas, primeiro, novas disciplinas no sentido filosófico, no sentido sociológico, cultural da formação jurídica. Segundo, novas disciplinas no sentido dogmático. E aí eu também bifurco, no sentido dogmático. Novas disciplinas que analisem o direito no Poder Judiciário, novas disciplinas que analisem o direito no Estado e novas disciplinas que analisem o direito na sociedade fora do Estado. Acho que seriam pontos que precisariam ser debatidos e discutidos, né? Fernando Aguilar, da São Judas. Bom, eu concordo com muito do que foi dito até agora, principalmente a questão da pluralidade, a questão da diversidade, a questão de cada instituição tem os seus problemas, nós temos que fazer diagnósticos e entender o que o nosso aluno quer, o que o aluno espera, e a gente tem que pensar em estratégias para que essas aspirações se transformem em realidade. Esse é o básico, e esse básico supõe justamente a pluralidade, o reconhecimento disso que foi dito já aqui, das diferentes necessidades que existem. Isso é um trabalho que não é fácil, porque, ao mesmo tempo em que nós temos que dar voz ao aluno, não basta só a voz do aluno para decidir o que vai ser feito, porque muitas vezes essa escolha não pode ser feita pelo aluno. É uma coisa difícil de lidar, porque, por mais democrático que nós sejamos, nós temos que, de alguma forma, sinalizar para o aluno qual é o projeto que nós, instituição, escolhemos e que é bom para ele. E, no final das contas, vai ser o aluno que vai escolher a sua instituição pelo seu projeto. É um pouco ao inverso, né? Nós acabamos vendendo o nosso produto e vamos acabar seduzindo algum tipo de aluno, porque ele tem uma aspiração que se encaixa mais ou menos no seu projeto. O que é um risco para a instituição, e também, muitas vezes, é difícil para o próprio aluno, muito jovem, com 17, 18 anos ingressando, conseguir olhar para o leque de opções que ele tem, identificar, não, essa aqui serve mais para mim, não, eu quero fazer GV por causa disso, eu quero fazer USP, eu quero... Também a gente sabe que não são produtos sucedâneos, assim, né? Que você, bom, se eu não tenho um, eu vou para o outro. Você não pode escolher exatamente para onde você vai. Primeiro você tem que passar nos vestibulares, que são mais concorridos, etc. Então,
Eu acho que essa é a premissa mais importante. E quando a gente pensa no tema específico aqui do nosso grupo, da questão das disciplinas novas, isso está diretamente relacionado a isso que o Frederico mencionou, que se você for aceitar todas as propostas novas, de disciplinas novas, você vai ter que sacrificar algumas disciplinas tradicionais, né? Porque o currículo de graduação é finito. Nós temos um X número de aulas que nós precisamos distribuir. Então, você vai ter que escolher se você vai colocar bioética, que outra parte você vai tirar. Bom, se você vai incluir os contratos do agrobusiness internacionais, como eu já vi numa faculdade aqui do interior de São Paulo, o que você vai tirar? Eu estou falando desse caso especificamente porque essa faculdade do interior, especificamente essa faculdade do interior, que eu fui visitar como avaliador da OAB, ela tem uma disciplina contratos do agronegócio internacionais, mas não tem a disciplina contratos em direito civil, né? Então, ela fez uma escolha de sacrificar uma disciplina tradicional que dá o arroz com feijão e trouxe, vamos dizer, o foie gras, trouxe um caviar, trouxe um suplemento bastante sofisticado, mas que possivelmente não nutra o aluno, né? Então, a responsabilidade do gestor é muito grande na escolha do que vai ser, o que vai constar do cardápio básico, da cesta básica do seu aluno, e o que vai ser um suplemento, que pode ser oferecido, inclusive, como atividades extracurriculares, como uma alternativa para não impor à maioria dos alunos preferências específicas, especialidades. Eu acho que a massa dos alunos da minha universidade clama por um conteúdo mais básico, elementar do direito. E isso, de uma certa forma, vem ao encontro da minha própria visão do que como deve ser um curso de direito para o tipo de aluno que nós temos, o tipo de aspirações que ele tem. Eu analiso pedidos de transferência de alunos de outras instituições e tenho uma experiência grande vocês sabem, né, de aproveitamento dos créditos, né? Isso é uma experiência muito rica, né? Quando você está há 10 anos fazendo isso, você é capaz de verificar como evoluíram os currículos de outras instituições que formam alunos que batem a sua porta com o seu histórico, dizendo, olha, eu fiz isso e agora quero entrar na sua. O que eu posso aproveitar, né? E eu tenho percebido que tem havido muitas mudanças nessas faculdades que formam alunos que nos procuram para transferência. E é curioso que o que me chamou muito a atenção nos últimos anos tem sido que essa tendência de colocar disciplinas novidadeiras, disciplinas inovadoras, entre aspas, muito em voga, muito atraentes para o público de 17, 18 anos, à primeira vista, são universidades que não têm qualquer credibilidade pedagógica. Eles têm feito isso como parte de uma estratégia, deduzo eu, posso estar errado, como parte de uma estratégia de retenção do aluno no seu próprio curso. Por quê? Um curso que tem, no primeiro ano, por exemplo, disciplinas como, vou lembrar algumas que eu já vi por aí, pode ser que não estejam todas na mesma instituição, mas disciplinas que estão no primeiro ano, como, por exemplo,
gestão empresarial, no primeiro ano de Direito. Empreendedorismo, no primeiro ano de Direito. Bioética, no primeiro ano de Direito. São cursos quase que idiosincráticos. É um curso que, dada a liberdade que o MEC deu para você fazer, não está sujeito a disciplinas. Você tem que ter conteúdos de antropologia. Então, você não precisa mais da disciplina antropologia. Você, colocando alguma parte do conteúdo de antropologia em alguma dessas disciplinas inovadoras, entre aspas, você está satisfazendo as exigências do MEC. E as disciplinas como, por exemplo, Introdução ao Direito, são suprimidas. Em muitas faculdades, gente. Muitas faculdades. Sabe por quê? Porque não é obrigatório. Não é mais uma disciplina obrigatória. Então, é sintomático. Essas mesmas universidades que criam essas disciplinas maravilhosas, né, bioética no primeiro ano, elas descartam Introdução ao Direito, porque não é obrigado. Então, a conclusão a que eu chego é que, para essas instituições, criar um conteúdo de grade curricular idiosincrático é uma forma de guardar o aluno lá. Por quê? Porque esse aluno que bate à minha porta, com o seu histórico, e pedindo aproveitamento daquelas disciplinas, eu vou dizer, você está em que ano? Terceiro ano? Aqui você vai para o primeiro. E o aluno se diz, bom, mas vale a pena, eu já estudei 2 anos, vou voltar. Olha o custo que isso tem, né? Inclusive, na semana passada, eu tive uma grande satisfação, porque uma aluna que foi premiada entre os melhores alunos da nossa escola era justamente uma aluna que vinha de uma dessas faculdades que eu estou me referindo, e com ótimas notas e tal. E eu disse para ela, você vai para o primeiro ano. Ela falou, então eu não vou. Não vou porque eu estou perdendo 1 ano da minha vida. Eu falei, fique à vontade. Talvez você não esteja perdendo 1 ano, talvez você esteja ganhando o resto da sua vida, mas fique à vontade. E ela disse que não iria, mas finalmente, no primeiro dia de aula, estava ela lá, veio me procurar. Hoje ela está no 5º ano e foi premiada como uma das 5 melhores alunas do 4º ano no ano passado, né? Eu fiz a homenagem para ela, chamei, né? Olha, você fez uma escolha aqui, etc. É só um parênteses. Mas o que eu quero dizer? A gente tem que tomar um pouco de cuidado com a ideia de que a introdução de disciplinas inovadoras seja uma inovação. De que o simples fato de que algum tema está muito em evidência, não necessariamente isso vai continuar em evidência, e não necessariamente isso vai formar bem o aluno que está na graduação. Então, de um certo ângulo, veja, eu acho que existe uma aparente contradição entre 2 aspectos do projeto pedagógico da São Judas. Primeiro, eu diria que nós rasgamos todos os manuais de como conduzir uma faculdade de Direito lá. Foi rasgado, né? Nas relações entre professores, entre alunos, métodos de avaliação. A gente não seguiu nenhum modelo, ao contrário. Se tinha um modelo, esse modelo era para ser recusado. Nós recusamos. E, por outro lado, nós optamos por, diagnosticando as expectativas dos nossos alunos, do nosso ambiente cultural, do nosso ethos ali na São Judas, nós diagnosticando isso, nós optamos por fazer um currículo um pouco tradicional para quem está peitando as regras tradicionais, até que ele é bastante tradicional, com disciplinas tradicionais, direito civil, direito processual civil, direito penal, direito do trabalho, direito internacional, como se fazia, em princípio, antigamente. O que
o que eu diria para justificar essa aparente contradição, em primeiro lugar, que a gente luta para que a forma como esse ensino dessas disciplinas tradicionais de formação geral seja diferente da forma como se fazia antigamente. Eu acho que a experiência de conversar semestralmente com os alunos representantes de sala me dá um pouco de credibilidade para o que eu vou dizer agora. Os nossos alunos não se sentem confortáveis no modelo de problematização apenas. Os professores que adotam a postura de apenas problematizar, trazer casos e daí se inferir quais são os princípios que são aplicáveis, eles recebem uma certa reticência dos alunos. Isso é uma constante. E, por outro lado, se o professor adota a postura tradicional de meramente dar um ensino enciclopédico, de A a Z, tudo pontuado na lousa, etc., ele também sente dificuldades em implementar esse conceito na prática. E esse modelo que eu acabei de descrever foi o modelo que eu tive de formação, né, na USP, que era ensino enciclopédico. Claro que nessa enciclopédia faltavam muitas páginas, porque o professor não ia, então mandava o assistente dava o pedaço dele, né? Vai uma crítica aí à minha própria formação, né? Era uma enciclopédia com muitas páginas faltantes, alguns em ordem invertida, por motivos que eu não vou explicar aqui, mas o que, no meu modo de ver, era muito deficiente, porque o professor dava só conceitos durante as aulas, ensino enciclopédico. No dia da prova, apareciam os problemas que dariam utilidade para aqueles conceitos, e era só no dia da prova que a gente dava conta. Ah, para isso que servem aqueles conceitos? Que maravilha! Por que o professor não falou isso antes? Né? Porque aí eu teria ocasião de perguntar para ele as minhas dúvidas. Porque na hora de aplicação, gente, é que surge o problema. Né? Que a dúvida surge e que o conceito é testado. Né? E o que eu estimulo muito aos meus professores é que eles conciliem esses dois extremos, esses dois polos. Ou seja, que eles trabalhem com conceitos, se valham de um princípio de exposição enciclopédico, mas que eles exercitem e problematizem isso para que seja possível compreender aonde é que vai bater essa questão. E, portanto, eu concordo mais uma vez aqui com o que o Frederico disse, de que o importante é pensar a metodologia mesmo. Talvez seja mais importante do que as disciplinas inovadoras. Porém, só como última observação, acho que as disciplinas inovadoras devem sim ser oferecidas. E na São Judas a gente tem feito um pouco isso que vocês têm feito, como você disse, contra... E você falou, contraturno, no contraturno. No contraturno, gostei da expressão, a gente oferece as disciplinas inovadoras, direito eletrônico. Né? Temos um professor lá que é especializado nisso, advogado do Yahoo. Especializado nisso, então dá direito eletrônico. Outra professora que gosta de bioética, ela leciona um curso extra de bioética, gratuito, oferecido aos sábados aos alunos, vai quem quer futebol clube, e assim eu não deixo os meus alunos, vamos dizer assim, frustrados por não terem acesso a disciplinas inovadoras, mas eu também não faço com que opções pessoais sejam impostas à maioria dos alunos que não quer saber sobre direito do cartório, direito previdenciário ou direito municipal, não tem necessariamente interesse. Mas, volto ao começo, isso depende do diagnóstico de cada instituição em relação ao seu público, em relação à missão que a escola tem, em relação aos objetivos que ela tem na sua comunidade, aonde ela quer chegar e da onde ela parte. Né? Eu vejo, eu fico imaginando, né, as peculiaridades da Universidade Federal do Pará, e posso ver perfeitamente, né, a necessidade de você pensar
a formação dentro da grade curricular de disciplinas inovadoras. Vejo também em Brasília, num ambiente propício, vejo perfeitamente a necessidade. E acho que a GV também tem o seu projeto. Ela tem, eu diria que a GV tem o privilégio de poder estabelecer um projeto como o que estabeleceu. Acompanhei desde o início, com um propósito muito claro, com objetivos bem definidos, com a contratação de pesquisadores, mesmo antes de começar a funcionar. Né? Eu acho que é um privilégio, mas em cada uma dessas experiências, o que eu vejo de comum é um diagnóstico, um trabalho de identificação do que é necessário fazer para que os objetivos daquela instituição sejam realizados pelos meios que acompanham necessariamente isso. Enfim, porque eu tinha feito aquela pergunta, mas... Então vamos fazer o seguinte, só para privilegiar quem não falou, ele, logo em seguida o professor Luiz Emílio, logo em seguida o professor Antônio José. Por favor. Eu não sou da área jurídica, né? Sou aluno de filosofia da PUC São Paulo, mas é um assunto muito interessante, como o professor falou, das grades tradicionais, tirar ou movimentar ou remexer essa grade tradicional. Da mesma maneira, é muito interessante trazer coisas novas, disciplinas novas, ideias novas, para poder gerar novos pensamentos, novos atributos para as novas necessidades que se faz presente, né, a cada dia. Como o professor falou, realmente movimentar uma grade curricular já tradicional que faz solidificar o pensamento jurídico, o pensamento da atual sociedade, é muito difícil movimentar isso, ou modificar, ou tirar, porque a grade realmente ela tem um corpo, né? Você movimenta muito, ela não pode estender além e nem encurtar. Mas sobra também a diferença e aquela necessidade do que, como o grupo deles procuram fazer, é trazer novas ideias, novos modos de trabalhar os assuntos jurídicos, os assuntos também filosóficos e bioéticos, né? Toda a ideia de como ensinar, como educar, como trazer novos profissionais para a sociedade que hoje está muito modificada e modifica cada dia mais. Uma coisa que eu estava pensando aqui agora a nível internacional, né? Porque eu sou estudante de filosofia e há uma grande carência de assuntos que poderiam muito bem já estarem presentes no Brasil, mas exatamente por ter uma grade muito tradicional, muito difícil, não sobra espaço para novas possibilidades que já estão repercutindo de forma muito grande fora do Brasil e que também é a nossa realidade, como a bioética aqui no Brasil ainda é uma coisa levada muito assim, não criou um corpo bioético ainda aqui no Brasil. Por exemplo, como professor do Pará, as necessidades ecológicas, antropológicas no Brasil ainda se estende a certos estados, né, sendo que o Brasil é um corpo único, mesmo tendo suas diferenças. São Paulo também tem suas necessidades ecológicas, suas necessidades muito bioéticas, né? No caso, a medicina não tem mais como andar sem jurídico do lado o tempo inteiro, né? Sem o lado filosófico o tempo inteiro. Nós estamos inseridos como um bloco único nesse sistema jurídico no mundo inteiro, não tem como. Eu estava pensando nessa parte de como fazer, então, no Brasil, que temos matérias tão tradicionais em todos os campos jurídicos, filosóficos, né? A minha faculdade também é uma faculdade muito tradicional, porque dificilmente consegue desmontar um pouco o corpo dela, que é o mesmo. Eu estou no último ano de filosofia e, por exemplo, nós na França, na Itália, nos Estados Unidos, na Inglaterra, tem uma matéria chamada ecofilosofia, outra matéria chamada filosofia da medicina, e a bioética voltada para a ecofilosofia. Quando a gente fala ecofilosofia, não é só o eco, é do ecossistema, mas somos nós como eco também, né? E não tem como deixar
está inserido o jurídico, o direito dentro da bioética não se separa e é impossível o biodireito se desmontar da bioética. Porque o eco é protegido. Por quem? Pelo direito. Não tem jeito, né? Então, como fazer para poder essas matérias tradicionais deixar um pouco de espaço para que novas possibilidades possam criar corpo também? Eu achei interessante o grupo do professor aqui, do Pedro, né, de Brasília, de como a gente não pode criar disciplinas, porque quando se cria uma disciplina quer dizer que ele criou um corpo maior. O professor falou que não fala mais disciplina, né? Mas não se diz mais disciplina, porém, né, nos termos ali é uma disciplina, né? Se transforma numa disciplina quando cria esse corpo. Eu acho interessante o pessoal de Brasília, o Pedro aqui, já que não podemos ter um espaço dentro da grade curricular para poder explorar essas novas possibilidades de ensino e de pensar, criar grupos de estudo não tem muito a ver com iniciação científica. Não. Né? Não tem nada a ver com iniciação científica. É um grupo próprio mesmo que está ali sempre trabalhando uma coisa. Né? Eu acho interessante que isso faz criar corpo, novas possibilidades. O Brasil, as faculdades, eu conheço também a São Judas, eu gosto muito dela. Quase fui fazer filosofia lá também. Só não fui porque é muito longe, viu, professor? É muito para chegar lá, olha, tem que suar muito. Mas é isso, as faculdades tradicionais, USP, PUC, São Judas, faculdades muito, a GV aqui também são faculdades muito de peso, de corpo solidificado, tradicional. E aí quando chega um grupo de alunos que traz coisas de fora, ou coisas que vê a necessidade de mudar, mas não deixar de lado o que já é perene, o que já está solidificado e faz bem para o conhecimento, mas trazer algo novo. E como trazer esse algo novo? Se não for através desses grupos de estudo, eu acho muito legal, muito interessante, mas o professor realmente colocou uma problemática aqui difícil, porque se você abre esse espaço, até onde vai ser necessidade ou modismo? Né? Até onde realmente é necessário algo novo, ou se por enquanto é só um vento que está passando aí, mas por enquanto está muito difícil de ser trabalhado. É difícil mesmo, professor. Eu acredito que o que o pessoal aqui do Brasil faz é muito interessante por isso. Como não tem como colocar no espaço, deixa esse vento novo. Vamos ver se realmente não é só moda, se não é só algo que está passando aí, porque o que mais tem é marketing, né? Como o professor falou, a gente cria um grupo, um sistema curricular para atrair alunos, né? Coisas que não se encaixam ainda nas necessidades verdadeiras, mas é simplesmente mídia, né? Vamos trazer aqui, mas é isso. Eu acho muito legal o trabalho de vocês e fica a problemática do professor, até onde não é moda, né? Até onde não está sendo só um vento passando aí, sem corpo, que pode fazer desabar coisas mais importantes. É isso aí, pessoal. Obrigado. Na verdade, o que eu gostaria de falar, muito que eu ia falar, o professor Fernando falou, mas, enfim, porque eu tenho essa experiência também de fazer transferência e concessão de créditos, enfim, eu também estou lá como assistente da coordenação, e eu vejo esse mesmo fenômeno acontecendo. Eu quero também, na verdade, me retificar com o professor Frederico, porque eu falei que termos realmente são competências. Se a professora Luciana Mussi me ouvisse, ela ia ficar bravíssima comigo, que realmente são competências, o nome correto. Então, o que eu queria realmente dizer é o seguinte: nós temos essa questão nós temos as disciplinas tradicionais, o CEUB mantém essas disciplinas tradicionais, enfim, de introdução ao direito, todos os civis, todos se mantiveram os processos, lá é muito forte a parte processual. Incluímos políticas públicas como um diálogo com mestrado e doutorado, porque lá tem mestrado em políticas públicas, doutorado, tem em relações internacionais também, e fazer esse diálogo, né, essa interface, até para incentivar os programas de iniciação científica, os grupos de pesquisa, enfim, que tem lá na instituição. Então, realmente, já que a gente não pode ampliar o curso para 7 anos, é inviável, 6 anos, 7, a gente tem aqui enfim, fazer 5 anos, nós temos que manter, como disse o professor Fernando muito bem, assim, o arroz com feijão, que a questão toda é repensar como se analisa esse objeto, ou seja, como eu vou repensar.
E eu concordo, e foi muito interessante o que você falou, porque mesmo na reflexão estruturante, que a gente se estimula esse desconstrutivismo no contraturno, chega um momento que a gente tem que amarrar. O que eu estou querendo dizer com amarrar? Olha, a gente foi desconstruindo, abrindo as caixas, mas agora a gente vai ter que fechar, porque senão o aluno sai angustiado. Ele vai sair angustiado. Eu não estou falando na sala de aula, que é aquela docência, enfim, que a gente percebe muito, e lá o fenômeno parece que algumas coisas, por mais que a gente estimule e o projeto visa esse efeito de transbordamento, ou seja, que melhore, mas a gente sabe que tem uma realidade, que é, uma hora você vai ter que amarrar isso. Eu não sei como é que a GV trabalha nesse sentido, porque eu sei que a metodologia é participativa, estudo de caso e vai e tal, mas chegou uma hora que a gente percebeu, inclusive o nosso coordenador que dá essa aula, o professor Roberto Freitas, que é da área da filosofia, enfim, a gente diagnosticou isso. A gente vai abrindo, vai fazendo, vai desconstruindo, vai analisando os argumentos, mas chega uma hora que a gente tem que tentar amarrar isso para que o aluno consiga realmente se posicionar. Porque senão ele vai sair, você vai abrindo caixas, e é onde eu fui parar com isso. Então, o que a gente visa com o projeto de direito integral é realmente mudar o posicionamento do aluno frente a essas matérias tradicionais, que, querendo ou não, é o que vai cair no concurso, é o que vai cair na prova da OAB, que é aquilo que ele vai ser, de alguma forma, chamado, e até para ele se tornar uma pessoa inteligível no campo jurídico. Não adianta ele estar adotando alguns temas que a gente vamos chamar aqui de modismos, enfim, já que é a temática, algumas matérias que, ele não consegue uma transferência, ele não consegue dialogar com seus pares, ele não consegue fazer uma prova de final de curso ou uma prova de algum concurso, e isso fica inviável. Então, na verdade, o que a gente quer é que ele repense, reestruture, enfim, nas suas caixinhas aqui dentro da sua cabeça, esses objetos, os tradicionais, mas, como disse bem, mas não se esquecendo realmente, como o professor Fernando falou, amarrando. Porque se você não amarrar, isso é uma experiência nossa, também não perde um pouco o... Tem responsabilidade. Tem. A gente não pode chegar e falar que o mundo é A, e, na verdade, ele não é o A. Você vai falar, olha que bonito. Não, a gente quer realmente, aí falando um pouco do que o Alexandre estava pedindo, a gente quer, eventualmente, oferecer um novo, um profissional mais qualificado. Nós queremos, tanto digamos, na grade curricular normal, na regular, assim como também para os alunos do PRODI, mas a gente sabe da nossa responsabilidade. A gente sabe que a gente também não pode falar, ele não conseguir dialogar com os outros cursos, com as outras faculdades, com o campo jurídico, o campo de atuação prática, ou seja, profissional. Não tem como. Porque senão ele está achando que, por exemplo, o CUB é uma coisa, que aquilo, ou seja, que uma determinada faculdade é só aquilo. E, na verdade, quando ele vai se expor, ele vê que o mundo não é assim. Então, a gente tem que ter essa preocupação, essa responsabilidade social na inserção dos nossos alunos aí no mercado de trabalho. Ok? Era só isso, você já tentando amarrar aí as perguntas. Porque assim, o nosso tema é inovação ou modismo, não é isso? Aí, assim, quando no nosso percurso curricular, nós tínhamos antigamente a disciplina de direito romano, né? Nós tínhamos direito romano. Aí mudamos, porque a gente viu que realmente o direito romano ele se esclerosou atualmente, e nós temos história do direito. Temos história do direito. Aí eu pergunto, a disciplina, além das disciplinas normais, como está sendo dito aqui, tradicionais, né? Aí eu pergunto, história do direito é inovação? Então, repare, por que eu estou colocando isso? É para a gente se perguntar, para ver a que ponto chegou realmente essa história de modismo, que aquelas disciplinas, vamos botar entre aspas, antigas, como história do direito, que se estuda um pouco de romano, né? Direito romano também, mas se estuda um pouco de romano e tal, na história do direito, aí a gente vai colocar isso como uma inovação, né? Esse repensar. Então, realmente, eu acho assim, que o ponto maior que a gente tem que, além dessa questão, e que me preocupa, realmente o que me preocupa, é a questão da metodologia. Essa questão é da metodologia.
Seu exemplo é interessante, porque nós tínhamos na nossa grade a disciplina História do Direito. E eu, durante 3 ou 4 anos, eu tentei fazer com que os professores que lecionavam História do Direito deixassem de dar direito romano. Né? Porque era a História do Direito, mas eles davam direito romano. Como que era a propriedade no direito romano, etc, etc, etc. E eu falava, professores, o que eu quero nessa disciplina é que o direito romano seja entendido como uma parte importante da formação do sistema romano-germânico, mas só um pedacinho lá no começo, depois a gente vai evoluindo, entendendo como é que o direito evoluiu, etc, etc. Eu tentei 3 ou 4 vezes isso. Aí eu descobri que os professores do direito, de história, do direito em geral, não todos, obviamente, mas em geral, os que eu consegui colocar lá, não conseguiam se livrar dessa visão do direito romano, nas minúcias do direito romano. O que me permite tocar num outro assunto que está ligado a isso aqui, que é o problema de você ter professores com formação intelectual e formação pedagógica capazes de exercitar esse tipo de direito que nós estamos propondo aqui, né? Esse tipo de ensino jurídico, que é um ensino que não se conforma, que é um ensino jurídico inquieto, que é pluridisciplinar, que ele tem não é mais dogmático, não é unilateral, etc. E esse é um problema. Esse é um problema que aí tem a ver com a pós-graduação, né? Porque pelo ensino tradicional, nós teremos, tendencialmente, sempre professores dogmáticos, professores com uma metodologia ultrapassada, etc. Daí a importância para que essa nova metodologia, que acho que todo mundo aqui, ninguém está brigando aqui, está todo mundo pensando a mesma coisa, né? Essa nova visão mais ampla, pluralista, crítica, etc., para que isso seja realizado, não basta só uma orientação, é preciso que haja a formação do quadro docente, a escolha de um corpo docente que já venha com essa visão, o que é, às vezes, difícil, né? Mas também a responsabilidade dos cursos de pós-graduação de prepararem os professores que vão depois exercitar esta metodologia. Acho que é um ponto importante para ressaltar aí, Alexandre, da questão que transborda um pouco o tema, mas já que nós estamos concluindo que é um problema de metodologia, também a formação dos professores, né, é importante. Só queria fazer uma observação, professor Luiz Emílio. Não tem o que retificar. Essa dificuldade que nós temos, todos nós temos, de definir o que é competência, o que é disciplina, o que é conteúdo, o que é disciplina, é nossa, é da nossa área e tem a ver com a falta de diálogo com a pedagogia. Né? Eu, quando vim aqui ser coordenador, minha esposa é pedagoga, ela me deu uma série de livros produzidos por professores da PUC, onde ela se formou, sobre a função, uma coleção, o que é o coordenador pedagógico. Então, era o coordenador e a formação docente, o coordenador e a mediação de conflitos. Quando eu olhei tudo aquilo, eu falei assim, olha, eu não acho que é para isso que me contrataram, e se eu tiver que fazer tudo isso, eu não sei fazer. Né? Fui ler, mas eu vi que é uma discussão que está muito longe do que nós, coordenadores ou professores mais próximos de coordenação, fazemos no curso de Direito. E a discussão de competência e habilidade, ela entra no mundo do direito nas diretrizes, por meio de gente que foi lá ler, mais ou menos, de forma mais ou menos diletante, foi ler sobre pedagogia e colocou esse discurso lá. Agora, esse discurso não foi incorporado pelo campo. Né? Nós temos dificuldade. Aqui na GV, esses 5 anos que o professor Fernando Aguilar mencionou, antes de começar o curso, foram 5 anos de preparo do curso, vieram pedagogos, especialistas em educação, psicopedagogos, explicar. Até hoje, no nosso formulário de disciplina, tem professor que para, e eu, às vezes, não consigo responder. Frederico, o que é competência e o que é habilidade? O que eu ponho em cada caixinha aqui no meu formulário? É uma pergunta muito difícil de fazer. E aí, outro dia, eu fui numa... Eu estou com isso muito na cabeça, porque eu acho que é uma ficha que, se caiu, acho que caiu semana passada, que eu estava numa capacitação no INEP, não capacitando ninguém, sendo capacitado,
e uma professora de psicologia da UNB, que trabalha com avaliação de competência, com o mundo do trabalho, o mundo da educação, explicou, e aí fez mais sentido aquilo, me indicou várias leituras, fui atrás de Renault, tradicional da pedagogia, Vygotsky, né? Fui atrás disso, mas aí, para o meu desespero, ela disse que a tendência agora é não fazer mais divisão entre competência e habilidade. A habilidade faz parte... na hora que eu estava entendendo... O que resolve o meu problema interno aqui, que eu preciso falar, é tudo competência, professor, não é mais competência e habilidade. Mas para resumir, a ideia de recursos que a pessoa tem para enfrentar problemas e como ela mobiliza os recursos. Basicamente é isso. A habilidade é parte dos recursos, a competência é como ela mobiliza o recurso. Exatamente. Mas isso tudo está dentro de um conceito amplo de competência, que a gente sabe muito pouco disso, né? Eu acho que falta um diálogo com a pedagogia, que tem um risco também, caso a gente decida fazer, que é o risco que o direito correu, e alguns erros acontecem, e eu volto de novo no exemplo da OAB aí, do exame de ordem, de fazer o diálogo com as áreas externas, assim, então, me dá um pouquinho aqui do seu conhecimento, encaixa aqui no meu quadro. Então, tem pedagogia aqui, né? Quando eu fui coordenador de supervisão do MEC, tinha aqueles processos de saneamento de cursos, os cursos tinham nota ruim, a gente fazia um termo de saneamento, que era um termo genérico, é o seguinte, adapte-se às diretrizes, não precisa inventar muita coisa. Só que o adapte-se às diretrizes não é algo tão óbvio assim para quem não pensa um curso, para quem não se dispõe a refletir sobre o curso. E aí a gente falava, tem uma necessidade de inovação e adequação à realidade social. Aí vinha isso, ou seja, então eu coloquei bioética, mas tirei a introdução do direito, né? Ou uma cidade, não lembro se era Salvador, Rio de Janeiro, que tem uma presença militar muito forte, direito militar castrense, né? Uhum. Falei, tá, mas dentro do seu projeto, o que isso Qual impacta? Disso, né? O que você vai fazer com o seu aluno? Vai fazer o que com isso, no final? Né? E quando a gente pedia capacitação pedagógica dos professores, que é justamente para estimular essa reflexão, que, de novo, a maior parte de nós não temos, nós somos bem intencionados, bem preparados com outros instrumentos e queremos fazer certo, e muitas vezes acertamos, mas acho de maneira muito intuitiva ainda. Né? Quando a gente exigia desses cursos capacitação metodológica dos professores pedagógicos, era uma palestra de uma tarde. Né? Ele chamava alguém ou da Comissão de Ensino Jurídico da OAB, ou da ABED, né? Ou alguém da área de pedagogia, fazer uma oficina uma tarde com os professores, bom, capacitado. Né? Então, esse acho que é uma coisa que a gente tem que enfrentar. E aí passa por um outro jeito, que acho que é o melhor jeito de evitar com que a gente inclua a pedagogia como penduricalho do curso de Direito, sem integração, como corre o risco de acontecer com a sociologia, com a filosofia, com a antropologia, que é o papel da pós-graduação. Os nossos mestrados e doutorados não formam professores, formam super especialistas. Né? Não tem um trabalho como outros mestrados de outras áreas têm, naquelas disciplinas que a gente chama de disciplinas de licenciatura, né? As disciplinas de docência, de pedagogia, com exceções, a gente sabe que tem exceções. Né? Mas são cursos de pós-graduação que não estão formando pessoas para irem entrar numa sala de aula e dar aula. Né? E aí é um problema. Eu acho que é ali que é o melhor jeito de fazer um diálogo com a pedagogia que não seja um penduricalho da pedagogia. Eu queria, enfim, fazer esse comentário final. Só para privilegiar. Mas é um outro paralelo, não vou... Bom dia, meu nome é Renata, eu estou no segundo ano da Universidade de São Judas e eu estou muito feliz por estar aqui com vocês. Eu gostaria de pontuar algumas coisas que estão implícitas na fala de todos, mas eu acho importante deixar um pouco mais claro aqui e trazer um pouco de experiência da própria sala, do cotidiano, do dia a dia que nós temos. Eu me lembro que no meu primeiro dia de aula foi perguntado aos alunos por que eles estavam lá, qual que é a intenção deles em fazer o direito, o que eles procuravam. Tivemos diversas opiniões, mas o que mais apareceu foi um simples quero ajudar as pessoas. Isso foi o que mais apareceu, e eu acho que isso é importante nós discutirmos para falar sobre as disciplinas que devem entrar na grade e não. Mas o que acontece, e o que vem me preocupando até, é que ao longo do curso, aquele ideal de ajudar as pessoas, de simplesmente querer ajudar as pessoas, na visão jurídica, acaba se perdendo.
porque os alunos começam a se enquadrar demais no ordenamento, nas regras, nas normas, e acabam esquecendo daquele ideal do primeiro dia de aula, que era simplesmente o ajudar a sociedade a dissolver os conflitos, que esse é o pensamento que traz o aluno para o direito. Então, eu acho super importante, sim, as nossas matérias tradicionais, o aluno precisa disso. A gente precisa ter essa noção da visão, como que a nossa sociedade enxerga, como que ela se cria, como ela resolve os seus problemas juridicamente. Mas eu acho importante que o aluno não perca a visão do ajudar, que é muito importante. Eu faço parte da Casa de Mediação da São Judas, que é um curso, é uma atividade extracurricular que nos ensina e nos motiva a não perder essa visão de enxergar realmente aquela pessoa que vem até você. E vemos exemplos, vários exemplos de pessoas que, ao longo do curso, e eu gostaria até de dar um exemplo que aconteceu numa aula de introdução ao direito, que uma vez o professor foi questionar qual o posicionamento das pessoas pela visão do direito, que é o clássico exemplo de uma pessoa que está morrendo de fome, entra no supermercado e rouba um pãozinho. E entra a dúvida, e aí? Vamos punir essa pessoa ou não? Ela roubou? Ela cometeu um crime? E ao defender que a pessoa, pela justificativa famélica, que ela precisava daquilo, o professor foi criticado altamente. O aluno simplesmente levantou e se revoltou. Ele achou aquilo um absurdo. Como assim? Se formos pensar assim, nenhuma pessoa que tem um mercadinho, que tenha uma sociedade vai sobreviver. A gente não pode alimentar todo mundo. Então, foi nesse ponto que eu vi que aquele ideal estava começando a se perder. Aquele ideal de justiça estava se transformando para um ideal de direito apenas. O aluno estava olhando apenas o direito e esquecendo da justiça. E apenas no segundo ano de direito, imaginem vocês, no final do curso, como que vai estar? Vai piorar. Então, eu acho super importante que, nessa cesta básica que o professor Fernando Aguilar disse, esteja incluso essa visão, algumas matérias que estimulem o aluno a não perder essa visão, esse ânimo inicial que o traz ao direito. Que estimulem ele, sim, a usar as armas que nós temos, as armas que a sociedade traz, que o direito traz, que são fascinantes, mas que ajudemos ela com as pessoas, que caminhem juntas, que nós realmente consigamos resolver os seus problemas, os seus conflitos, e não olhar apenas para o ordenamento, para as normas formais, que muitas vezes o advogado, o jurista, o operador de direito faz isso. Ele acaba olhando apenas para o formalismo. Muitas vezes nós vemos questões de justiça que não são feitas, por quê? Porque foram olhados apenas aspectos formais. Isso, como estudante, eu acho um absurdo, uma forte crítica que eu tenho, apesar de princípios que dizem que é um mero formalismo, que o direito ele está mais preocupado com materialismo do que formalismo. Eu acho que isso é uma tremenda enganação, porque todos nós sabemos que se não tiver o devido processo legal, o processo não continua. O material não é apreciado. Então, eu gostaria de deixar isso bem claro. Gostaria, assim, de trazer matérias novas, como novas maneiras de resolver os problemas com a própria mediação, que eu felicito a São Judas de estar começando a entrar com essa nova metodologia, que ela é nova ainda, mas está em grande ascensão. A cada dia que passa, tem mais visão, as pessoas estão começando a acreditar nessa metodologia, desse modo de ajudar as pessoas, que caminha junto com o direito, que os dois se complementam. Você olha para o lado jurídico do problema, você olha para o lado social do problema, que é super importante. Eu acho que não tem como
separar o lado social do jurídico. Eles devem caminhar juntos. A pessoa deve ser olhada, a pessoa deve ser entendida, e não apenas olhada pelo lado jurídico, o lado engessado, o lado duro, que o jurídico ele é isso. Ele é um lado cortado. Você corta o problema, você traz ele para o ordenamento. Você não olha o problema, você não amplia. Para você ajudar, você tem que ampliar o problema. Você tem que olhar ele de várias perspectivas. Então, quanto mais perspectivas nós tivermos, quanto mais meios nós tivermos, mais eficaz será a nossa resolução, o nosso auxílio. É isso. Desculpa, mas eu sou muito falastrão, realmente. Não, é assim. Como é seu nome que não dá para eu ler aqui por Renata. Ok. A Renata me evocou aqui a lembrança de algo que aconteceu semana passada na nossa universidade, lá no Pará. Mas, quando eu pedi a palavra, eu queria colocar um problema que eu percebi a partir do professor Fernando Aguilar, depois do professor Frederico, e que é uma coisa que eu me lembrei que está dentro de mim e que eu coloco de vez em quando. É assim, porque eu não sei os demais, mas eu vou dizer o que eu sou tipicamente um retrato do professor do Norte, não só do Pará, mas do Norte. Quando eu fiz o concurso público, eu vou começar do início, porque nós todos somos concursados, sou de universidade pública. Quando eu fiz o concurso público, vocês não vão querer saber quantos anos, né? Pelo amor de Deus. Quando eu fiz o concurso público, em 88, é igual a de hoje. O concurso público é igual ao de hoje. A prova didática, e tem que começar por aí a diferença. A prova didática que eu exijo para o meu professor para passar no concurso público de provas e títulos é a idêntica de 25 anos, de 30 anos, de 40 anos. É uma aula prelativa. É uma aula prelativa. Blá, 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 com esquadrinhado lá no quadro, o esboço do plano de aula e tal. Então, o erro está na semente, está em mim mesmo, está no sistema, está na semente. Porque, primeiro, nós não temos o curso de licenciatura para o direito, é só bacharelado. O que significa dizer que eu sou jogado na sala de aula com o que eu vejo, né? Na televisão, no filme, novela não, porque novela é só sexo. Mas se eu assistir uma reportagem, alguma coisa assim. Então, vejo eu, a semente do problema. Entendeu? Como é que eu próprio vou exigir dos professores e de mim mesmo se eu não tenho a pedagogia? Aquele método adequado para que eu possa bem desenvolver. Se eu quiser avançar, eu vou por mim mesmo procurar, né, com uma lamparina aqui, procurar onde que eu possa melhorar a minha metodologia de sala de aula, porque eu não fui ensinado e não sei nem como procurar, né, os melhores caminhos. Então, acho que também poderia, a partir daí, né, a gente não forma professores, nós não formamos, vamos ser realistas. A Renata colocou uma coisa que é perfeita, nós somos muito formalistas, nós não pensamos na licenciatura, só existe no Brasil o bacharelado, né? Não existe a licenciatura, a docência do direito, algo semelhante, né? E talvez eu vou fechar minha fala aqui no seguinte, só para um alento, um consolo, para um colega da Renata, lá da minha universidade, que eu, honestamente, eu até chegando no Pará semana que vem, eu vou dizer para ele que eu não gosto de usar muito essa palavra, mas eu vou usar agora, por ele, não por mim, o orgulho de dizer aqui, na Pauliceia desvairada, como eu coloquei ontem no... Olha, foi algo que eu achei aquilo de filme de novela, de filme, vamos dignificar, de filme. É assim, nós inauguramos, reinauguramos, já existia, mas fizemos uma reforma, reinauguramos o nosso Tribunal do Júri, né? Aí o centro acadêmico, ele próprio quis um evento, porque lá também nós temos um projeto de extensão chamado Direito
Não, oratória no direito. É o professor que faz um curso de oratória lá para os alunos, isso está dando certo, está legal. Essa primeira turma, a certificação dos 30 alunos do curso de oratória foi feita no Tribunal do Júri como um evento de reinauguração e tal. Rapaz, um dos formandos, o aluno pegou o microfone para falar e deu o seguinte depoimento, que aquilo me impressionou muito. É o seguinte, e como ele disse publicamente, eu me sinto à vontade de dar o exemplo, né? Ele está no 3º ano de direito, ele não é formado. Bom, primeiro que ele tem uma oratória de advogado calibradíssimo, equilibradíssimo. Aquilo me impressionou logo da forma. Tá? A segunda, o que ele disse, o conteúdo do que ele falou. Ele disse que aliás, primeiro porque o professor da oratória já tinha ressaltado, aí ele teve que pedir a palavra para explicar o que foi pedido pelo professor. Esse evento era 5 horas da tarde. Ele disse que naquele dia, até 3 horas da tarde, ele tinha tido uma grande vitória na vida dele. Ele tinha sido assistente de defesa no Tribunal do Júri, que tinha ocorrido de manhã, em Belém, no Tribunal do Júri de Belém, e tinha conseguido a defesa, a libertação, a liberação, a não condenação do cliente dele. E aquilo era um projeto, era o início do projeto de vida dele. Ele dizendo, porque quando ele foi estudar o curso de Direito, o que o motivou exclusivamente o curso de Direito era porque, fiquei impressionado e abismado, o pai dele tinha sido condenado a 80 anos de prisão, porque o pai dele foi, e pior, que foi mesmo, justo, ele não disse que em nenhum momento o sujeito é tão digno, porque em nenhum momento disse que foi injusto. Ele apenas condenou o fato em si, mas como filho, porque o pai dele foi o criminoso de matar de uma forma, eu digo, porque isso foi nos jornais, eu não me lembro nem se saiu na Globo, aqueles casos escabrosos que saem quinta-feira ou quarta-feira à noite. O pai dele esquartejou uma pessoa e jogou no fundo do Rio Guamá. E ele disse que ele, quando viu a condenação de 80 anos e que se viu, esse menino ele deve ter hoje em dia uns 19, 20 anos. Isso faz uns 3 anos. Foi um caso que horrorizou tanto a sociedade que a condenação, foi julgado logo em 3 anos, já estava julgado. O julgamento foi ano passado. Que quando o pai dele estava na UTI, ele ouviu o nome dele no listão do vestibular. E o pai dele estava na UTI. E naquele momento ele fez o juramento para o pai dele, na UTI, porque o pai dele foi preso, ficou preso naquela prisão antes da condenação, provisória, e, enfim, por garantia da segurança do processo. E o pai dele ficou o tempo todo preso enquanto correu o processo. O pai dele respondeu o processo preso. E na prisão o pai dele teve um AVC. Né? O pai dele já era velho, uns 70 anos. Pois bem, e quando estava ainda na prisão, né, sem ainda a condenação, mas tinha tido esse AVC, aí foi quando saiu o listão do vestibular. E ele fez o juramento para Deus e para ele próprio, o menino dizendo, que naquele momento ele disse que ele, ao passar no vestibular, estava ouvindo o nome dele, ele ia ser advogado de defesa para defender a liberdade alheia. Não é o romantismo, mas é o propósito que o motivou e a firmeza do propósito dele, de querer para o projeto de vida dele. Então, e que naquele dia de manhã ele tinha conseguido, né, a absolvição do cliente dele, ele sendo estagiário, e que, portanto, ele estava muito feliz, como que dando uma resposta para o pai dele, para Deus e para ele próprio, de que, apesar do pai dele ter cometido esse crime, e ouvir a dignidade desse rapaz, porque no momento ele disse que foi injusto, e não foi, porque o pai dele cometeu mesmo, criminosamente, o fato lá delituoso. Então, por que eu estou colocando isso? Por causa do elemento subjetivo, né, que traz, e às vezes, dependendo de cada circunstância, de cada caso concreto, perpetua no coração e na mente de cada aluno de direito e assim por diante. Né? Então, esse fato assim, me impressionou muito a dignidade dele de colocar isso público, isso me impressionou muito mesmo,
Enfim, eu acho que uma pessoa dessa já está com sucesso garantido, se ele se mantiver com a hombridade que ele se manteve, né? Porque a gente faz a diferença. Eu faço bem a diferença. Não é pelo fato de que o pai dele foi um criminoso que eu vai dizer, que eu vai discriminar o rapaz pelo que ele me apresentou até agora como sendo alguém que vai cambar para a ilicitude. Eu não vejo assim. Eu, particularmente, não vejo assim. Então, me encerro aqui minha fala, pelo menos, nessa manhã. Muito obrigado. Na parte de direito civil, ela era composta da seguinte maneira. Eu tive uma disciplina num semestre de obrigações, tive uma disciplina num outro semestre de direito da propriedade e tive uma disciplina subsequente que era direito dos contratos. E uma das coisas que me chamava muita atenção, chamou a atenção de diversos colegas meus, e na época a gente discutiu com alguns professores, era o seguinte: mesmo que a metodologia aplicada em sala de aula, e aí a gente tinha um cardápio bem vasto, método do caso, diálogo socrático, mesmo que com essas metodologias e para problematizar os conteúdos, enfim, para trabalhar competências e habilidades, é que eu já posso ainda chamar disso até agora, para trabalhar tudo isso, a forma, o posicionamento dessas disciplinas na grade se assemelhava muito ao posicionamento delas no Código Civil. E era uma preocupação, porque uma das coisas que a gente discutia, bom, tudo bem, sem dúvida nenhuma, direito das obrigações está sendo dado a partir de uma perspectiva diferente. Agora, no meu dia a dia, na minha atividade profissional, eu serei um advogado de direito das obrigações? Eu serei um advogado, vamos dizer assim, pura e simplesmente de direito da propriedade? E aí veio uma reforma que eu não peguei, mas eu consegui acompanhar aqui na escola, em formar uma disciplina que não seria nem propriamente direito das obrigações, nem propriamente direito da propriedade, mas seria pura e simplesmente contratos. E qual que é a ideia? Contratos, em alguma medida, é a especialidade, talvez seja a competência que o aluno precisa entender de obrigações, precisa entender de direitos reais, nesse caso, dado como o direito da propriedade aqui. E aí, quando no seu discurso, professor, você coloca, olha, a nossa universidade, se você olha para a Faculdade de Direito, se você olha para São Judas, né, se você olha para a grade curricular, as disciplinas, em princípio, por essa visão, são muito tradicionais. E aí veio uma inquietação que eu queria questionar, quer dizer, será que essas disciplinas tradicionais não deveriam ser pensadas entre si? Porque me passa muito a impressão de que, para além da metodologia em sala de aula, há uma questão fundamental, que é, se a disciplina é para formar competências e habilidades, o que o aluno está esperando ao final da disciplina? Por exemplo, ao final de uma disciplina de contratos, por exemplo, contratos 1, em que ele vai ter obrigações de direitos reais ao mesmo tempo, em que o objeto é um contrato, em que ele vai analisar algumas questões, ele pode dizer, até no seu ambiente familiar, se for composto, como é o meu caso, de advogados, que hoje em dia eu sei olhar um determinado tipo de contrato. Eu tenho uma aceitação diferente nesse ambiente do que, por exemplo, eu aprendi a introdução a obrigações. Essa é uma reflexão que a gente fez na escola, e eu acho que é fundamental, porque é uma reflexão permanente em diversos outros cursos. E uma das inquietações que a gente tem quando a gente pauta a discussão de modismos, necessidade, que vai um pouco além. Não é só o modismo da disciplina nova, mas é pensar as disciplinas já existentes a partir de possibilidades de aglutinação. Né? Essa talvez seja a minha provocação. Assim. Bom, eu não poderia ser a pessoa mais indicada mesmo para responder essa questão, porque aconteceu um problema muito parecido lá na São Judas, porque quem montou o currículo originalmente de Direito Civil foi o Paulo Guilherme de Almeida, que era civilista, então ele fez isso, obrigações, agrarista, e tinha direito agrário na disciplina, né, que foi cortada. Eu cortei. Desculpe, mas... Então, o direito agrário no Pará é uma coisa, direito agrário na Moca, onde não tem um palmo de chão que não seja cimentado, é uma coisa discutível, né? Mas, e esse é o... Depois eu vou falar desse segundo tema, não me deixe esquecer. O primeiro então, exatamente nessa sequência. Obrigações, 4 aulas por semana, o ano inteiro. Depois, depois direitos reais, 4 aulas por semana, o ano inteiro. E depois vinha
contratos, 4 aulas por semana, o dia inteiro, e ainda tinha uma disciplina de direito comercial, contratos empresariais, 2 aulas por semana, o ano inteiro. E, primeiro, eu achei que tinha um problema com a sequência, porque eu achava que realmente obrigações e contratos eram uma sequência mais lógica do que obrigações, direitos reais e depois contratos. Eu achava que seria mais lógico você ter obrigações, depois contratos, depois direitos reais. O que eu fiz ao longo do tempo, eu não sou um especialista em direito civil, e esse é um dos pontos mais delicados, porque quando você vai fazer a análise do que pode ser feito, se você deixar a tarefa para os professores da área opinarem, obviamente eles vão dizer que não deve aglutinar, não deve cortar nada, deve aumentar a sua carga horária, porque, afinal de contas, o direito dos contratos só aumenta, porque agora tem o contrato pela via eletrônica. Então, você tem que colocar lá mais um capítulo. Você não vai tirar nada, você só vai acrescentar. Né? Mais uma pressão que existe dentro dessa equação para você incorporar ou não novas disciplinas ou novos assuntos dentro de cada disciplina. E eu promovi uma reforma contra muito a vontade dos nossos civilistas lá dentro, em 2 etapas, para não judiar demais. A primeira etapa, eu inverti a ordem. Né? O que me custou, alguém mencionou aqui, o problema que é mexer na grade curricular. Você não imagina o transtorno que isso me causou por ter feito a inversão. Porque pensem nos alunos que foram reprovados num ano naquela disciplina, e no ano seguinte não vai ter aquela disciplina para ele cursar. Os que estão no currículo velho, que tem que se adaptar ao currículo novo. Não, foi inferno, durou 5 anos o inferno de eu ter feito essa inversão. 5 anos de inferno. Até esgotar totalmente o currículo, foi uma dor de cabeça tremenda. Mas foi uma inversão que precedeu uma outra medida, que foi perceber que contratos civis e empresariais, o professor acabava redundando e falando da teoria geral dos contratos 2 vezes nas 2 disciplinas. Então, o que eu fiz? Fundi, num segundo momento, fundi contratos com uma disciplina só. E o que eu fiz com obrigações? Obrigações tinha lá, tradicionalmente, talvez, veio da USP isso, certamente veio da USP, que era obrigações, depois, dentro de obrigações, responsabilidade civil e, no finalzinho, direito do consumidor. O que eu fiz? Eu, primeiro, percebi que o professor chegava à tarde e saía cedo. Quando o professor chega à tarde e sai cedo e questionado, responde: a matéria está em dia, é hora de cortar a quantidade de aulas que ele tem para aquela disciplina, porque alguma coisa está errada. Né? Se ele está conseguindo fazer com menos tempo todo o programa, quer dizer que tem mais programa do que deveria ter. Então, ele ficou bravo, claro, né? Ficou sem falar comigo um tempão, mas eu fui lá e talhei e dividi em 2 disciplinas. Por um lado, acalmei a turba de alunos que me pressionava para colocar direito do consumidor, e eu sempre respondia: veja bem, a disciplina direito do consumidor não existe, mas o conteúdo está dentro de obrigações. Né? Mas, ano após ano, eu fui percebendo que o professor, ele adorava obrigações. A paixão dele era obrigações. Então, ele falava de obrigações 99% do tempo. Agora aqui tem que falar, né? Eu tenho que falar de responsabilidade civil e tenho que falar aqui de direito do consumidor. Nas 2 últimas aulas do ano, ele dava por encerrado o assunto. Então, eu te digo, realmente é necessário. Daí o que eu cortei, diminui pela metade a carga de obrigações. Então, tem 2 aulas de obrigações e 2 aulas de direito do consumidor, que vai incluir responsabilidade civil. Mas não significa que a gente pare por aí. Eu acho que a sua pergunta é instigante, mas eu só chamo atenção para esse aspecto.
muitas vezes o coordenador tem que enfrentar a resistência dos especialistas. O projeto pedagógico da São Judas, eu tenho orgulho, é compartilhado. É compartilhado. Eu ouço todos os professores, a gente discute, debate, chegamos até aqui por meio desse método. Mas, em alguns momentos, você tem que enfrentar a resistência dos especialistas, porque é uma questão corporativa. O professor está calculando ali que ele vai ter, se cortar de 4 para 2 aulas, ele vai perder carga horária. Ele está pensando nisso. Então, existe uma tensão entre a coordenação e o corpo docente. Por mais democrático que você seja, em algum momento a instituição tem que fazer opções. E esse é um ponto que eu já mencionei aqui num outro evento. Aqui o Frederico me convidou para participar de um outro evento sobre ensino jurídico aqui, e eu passei um bom tempo falando sobre a importância da opção da instituição, né, para bancar a direção, bancar o professor, para que eles consigam impor o seu projeto pedagógico. Porque, se não for assim, acontece como em muitas universidades, em que não tem governo, não tem projeto pedagógico e cada um faz o que quer. Então, eu te respondo assim: nós passamos por essa experiência, concordo que precisa cortar, precisa enxugar, precisa mesclar, precisa rever alguns conceitos e, ao mesmo tempo, enfrentar a dificuldade talvez eu não tivesse a mesma ousadia em relação a outras áreas, porque o direito civil, eu não sou um profissional especializado nisso, mas tenho uma formação sólida em direito civil. Então, eu pude me atrever a fazer esse corte, mas quem sabe em outra área, direito penal, por exemplo, eu tivesse dificuldades de cortar, né? É um problema difícil, já que quem pode te auxiliar é justamente o que tem menos interesse em que haja essas mesclas, né? Eu queria, na verdade, mais algum questionamento? Então, acho que na primeira parte da manhã do grupo de trabalho, a gente já pode dar as atividades encerradas. E eu só quero dar alguns recados para a parte da tarde. A gente vai começar às 14h, né? Então, do meio-dia até às 2h, a gente vai ficar no período de almoço. E o objetivo da parte da tarde é justamente criar os questionamentos para serem apresentados na mesa redonda composta pelos professores dos outros grupos de trabalho. Porque a ideia é que os outros professores também sejam colocados na situação de ter que responder, escolher algumas questões que foram pontuadas aqui, para que eles também se posicionem e criem um material que possa ser reproduzido e trabalhado na próxima edição do evento, né? Então, o foco é uma reunião um pouquinho mais curta, vai ter em torno de 1h, 1h10, para a gente se focar em criar esses questionamentos e criar, eventualmente, algum comentário que a gente queira que os professores da mesa redonda se manifestem. Obrigado.